Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje, que dia que é hoje mesmo? Hoje, dia 11 de julho de 2025, estamos a 618 dias do término da geração da figueira. Mais um dia vencendo em nome de Jesus. Mais um dia levantamos para sermos vencedores e terminamos o dia agradecendo ao Senhor e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, né? É assim que o crente faz. Repare que minha voz está até falhando. Boa noite, Joelisa, boa noite, Alexandre. A todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bastante coisa aí acontecendo, né? Como todos os dias. Você fecha o celular meia hora. Boa noite, Fernanda. Meia hora, tem notícia nova já, né? E o Brasil continua de ponta cabeça, cada hora tá declinando mais, né? Não o povo brasileiro, mas... Amém, irmão. Seja bem-vindo, Simone, em nome de Jesus. Shalom, Andréia. O Brasil declinando moralmente, né? O Brasil está em declínio moral. Shalom, Viviane. Não o povo brasileiro de bem, mas é triste de ver. Eu fico muito triste, mas eu vi uma notícia agora que me alegrou muito. Vocês lembram que eu sempre falo aqui que esse pessoal que está preso, presta atenção, esse pessoal que está preso aí por causa daquela passeata, né, que houve lá, que tem muita gente se convertendo e tem muita gente se reconciliando com Deus e que Deus está fazendo algo no meio disso tudo. Vocês lembram que eu já comentei isso aqui com vocês? Que eu tenho essa impressão, vocês estão lembrados disso? Não sei se vocês se lembram. Mas eu acabei de ver um noticiário no canal Fio Diário, lá no YouTube. Você lembra, né, André? Eu sempre tenho isso na minha cabeça, que Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando no meio dessa confusão toda. Mas escuta isso. Tem um assessor do mito, o nome dele é Felipe Martins. Ele foi preso, né? Ele ficou 6 meses ou mais, eu não tenho agora certeza. Ele foi torturado. Mas ele não abriu mão de falar a verdade, ele falou a verdade, certo? Escuta isso. E agora, tiraram ele da cadeia porque ele se nega a falar o que os togados querem, né? Mas olha que coisa interessante. E esse tempo todo, boa noite, Paula, nesse tempo todo eu fico assim pensando, meu Deus, esse rapaz tem uma cara boa, ele tem um jeito bom, ele não é como os outros, ele é diferente. E eu sempre olho para ele, né, e via o vídeo que ele se encontra com a esposa dele quando ele foi liberto da prisão, né, ele mora aqui no Paraná, em Ponta Grossa. E ele tá preso domiciliarmente, né, com tornozeleira e tudo. E agora foi descoberto, boa noite, Aline, foi descoberto agora que o passaporte dele foi falsificado e que deu entrada nos Estados Unidos, que ele disse que ele não esteve nos Estados Unidos no tempo que eles estão falando, né? Mas foi carimbado lá o passaporte dele e já está tudo descoberto. Quem foi que fez a falsificação, tudo. Mas aonde é que eu quero chegar? É nisso aqui. E eu sempre olho para ele e eu vejo alguma coisa de diferente. Eu sempre falo, meu Deus, o que tem nesse rapaz de diferente, né? E todo mundo fala que ele é um rapaz que poderia ter delatado, ter falado mentira. Não, ele assumiu, ele ficou preso, foi torturado e tudo. Graça e paz, Val. Mas não abriu mão dos seus valores. Quando foi agora,
Eu assistindo, por acaso apareceu para mim esse vídeo do canal Fio Diário. Depois vocês vão lá e ver, é um vídeo de 6 horas atrás. É porque o Chiquini, né, o Dr. Chiquini assumiu. Boa noite, Lucas. O Dr. Chiquini, tô falando de um rapaz que foi preso aqui, o Paulo, acho que você não conhece, é da turma do Mito. E o Chiquini agora assumiu, porque o doutor Sebastião, né, saiu. O doutor Sebastião é crente, é pastor, tá? Por isso que eu ficava meio assim, o advogado pastor, o rapaz um jeito diferente, né? E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aí. Agora escuta só nisso, agora escuta aí, Paula, escuta aí. Como que Deus faz, né? E agora, eu não lembro o nome do entrevistador do Fio Diário, não lembro o nome do repórter agora. Ele disse o seguinte, que ele ficou impressionado do testemunho, boa noite, Tânia, do testemunho do Felipe Martins. O que foi que fez ele aguentar a prisão? Escuta isso. Depois vocês vão lá e vejam. Anota aí, canal Fio Diário, entrevista com o Dr. Chiquini, tá? Coloca aí, faz 6 horas atrás, para vocês verem o que eu tô falando. E o repórter dizendo o seguinte, que o Felipe Martins deu um depoimento que ele aguentou a prisão. O que fez ele segurar tudo, o que fez ele suportar aquilo tudo que ele estava passando, é que ele começou a pregar Jesus Cristo dentro da cadeia. Então, diz que ele pregava para uma pessoa, a pessoa se convertia, aceitava Jesus. Aí ele pregava para outro, e isso ele ia fazendo diariamente. E o repórter ainda fala assim, ó, olha só, o repórter fala assim, gente, eu, com as notícias que eu passo, a minha vida é uma vida de ansiedade, uma vida de como é que diz? Ele falou ansiedade, mas falou um outro nome que eu não lembro agora. E quando eu olhei para o Felipe Martins dizendo que o que sustentava ele dentro da prisão, dele não ter ímpetos para sair, né? Era que ele evangelizava o povo, ele falou assim, ele cristianizava o povo lá dentro. Aí ele falou assim, eu acho que é isso que nós estamos precisando. Irmãos, no meio desse furdúncio todo, Deus está agindo. No meio dessa bagunça toda, Deus está agindo. Deus está trazendo vidas para ele. Deus está renovando vidas diante da sua presença. Está trazendo vidas, renovando. Deus está chegando junto de muita gente. Isso é lindo demais. A prisão, irmãos, a prisão, muitas das vezes ela vem para mexer conosco. Paz, doutora Ivânia. Muitas das vezes a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um efeito maravilhoso. Boa noite, Denise. Ela produz um efeito de glória. Vamos parar de se queixar. Boa noite, Patrícia. Vamos parar, gente, de se queixar. Shalom, Joelma. Vamos parar de se queixar das nossas momentâneas tribulações. Tem gente passando muito mais do que nós, para que Deus possa se manifestar. Exatamente, André, para a libertação. Você é um testemunho do coronel que te contei. Pois é. Olha aí, é exatamente aí a Val. Ó. A Val tem um testemunho lindo de um coronel que ela viu lá onde ela mora. E ele dentro da prisão, né? É isso mesmo, né, Val? Dentro da prisão, né? Ele começou a ler a Bíblia. Tá bom? Ele começou a ler a Bíblia. E Deus ali começou a falar com ele. Se eu tiver errada, Val, fala aí pra mim se eu tiver errado. Mas eu acho que é isso, né? Dentro da prisão. E prisão por causa desses negócios aí, tá? Deus começou a falar com ele. E hoje ele tá lá na casa dele com um negocinho na perna, né? Aquele trocinho na perna. Mas tá firme em Jesus. Então, irmãos, eu tenho certeza que Deus, no meio dessa bagunça toda, Deus vai mexer com muita gente.
No meio dessa bagunça toda, Deus vai trazer muita gente. Eu falo para vocês, o Brasil é um país eleito por Deus. O que tem de missionários? Olha lá, sim, leu 5 vezes. Hoje ele diz que é cristão, que só crê em Jesus. Olha aqui, ó. Tá entendendo? Leu a Bíblia 5 vezes. E hoje ele diz que é cristão, que só crê em Jesus. Estão escutando? Eu entendi aqui. Deu a Bíblia 5 vezes. Irmãos, isso não é brincadeira. Deus está chamando os últimos antes do final, antes do finalmente total. Deus está chamando o seu povo. Esse Felipe Martins, eu fiquei impressionada, porque confirmou, engraçado que eu nunca tinha visto esse canal no YouTube, nunca tinha, de repente apareceu. Aí eu só vi um repórter, que ele é da Gazeta do Povo, vi que ele estava lá. E o Chiquinho estava também. Falei, deixa eu ver aqui o que está falando. Quando eu me deparo com esse testemunho do Felipe Martins, e esse repórter dizendo que é isso que nós precisamos de Jesus. Exatamente, o Brasil é um dos países mais evangelistas do mundo, exatamente isso. Boa noite, Maris. Irmãos, nós temos, ele falou para o meu esposo, olha aí a Val falando do coronel, que falou para o esposo dela, que leu a Bíblia 5 vezes no prisioneiro, e hoje ele é convertido a Jesus Cristo. Tá entendendo? Irmãos, nós temos missionários na janela 40, 1040. É a janela que prega nos países perseguidos. Nós temos missionários nossos morrendo nesses lugares. Missionários que ninguém sabe nem o nome deles. Eu tenho um missionário que ele compra famílias. Famílias que são, como é que fala? Elas são escravizadas. Ele compra a alforria delas. Tá entendendo, meus irmãos? Compra a alforria delas. Exatamente na Ásia, compra a alforria delas desses países muçulmanos. Deus tem algo com o Brasil muito sério. Essa sacudida que está aí vai ser uma sacudida terrível, 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 terrível. Pode se preparar, pode se preparar. Mas vai ser a sacudida que Deus vai levantar o povo crente dessa nação. O nosso avivamento vai vir agora. O nosso avivamento vai vir com essa sacudida que o Brasil vai ter. Não vai ser de brincar. Não. Você precisa estar preparado para o que vem vindo. Eu estava lendo lá no Twitter, o pacote de arroz vai acima de R$70. 1 litro de leite vai chegar a custar mais de 15. Tá entendendo? Então, meu irmão, se você puder abastecer a tua casa, abasteça. Se você não puder, confia no Senhor, que o Senhor vai preparar o que precisar. Boa noite, Kenny. Tá entendendo? O Senhor vai preparar, mas se você puder abastecer tua casa, para 6 meses pelo menos, abasteça. Shalom, Sandra. Tá entendendo? Abasteça, porque o que vem aí não é de brincadeira, mas é Deus sacudindo a nossa nação. Abaddon, vocês viram ontem. O país do 911, se você ler em Apocalipse 9:11, né? 9:11, se você ler, você vai encontrar a potestade de Abaddon. Abaddon está sobre Leviatã. Eles estão numa guerra, guerra de tronos, guerra de potestades, porque eles têm que alinhar as potestades para poderem ir para a batalha final, entendendo? Para a batalha final. Nós já estamos em momentos finais. Aí você vai falar assim para mim, mas irmã Ruth, você fala isso desde quando, né? Pois é, eu falo. E você não está percebendo que as coisas vieram se apertando? De quando eu comecei a falar que praticamente não tinha nada, nós só tínhamos um fechamento e as agulhinhas entrando no braço das pessoas. Boa noite, Lucilene. E as agulhinhas entrando nos braços. Nós já estávamos falando desse momento, nós estamos passando aqui agora. Não sabíamos exatamente como seria, mas a gente já vinha anunciando isso tudo. O tempo chegou, irmãos, o tempo chegou.
E vou dizer para você, vamos nos manter firmes com Cristo. Vamos nos manter agarrados na orla do vestido de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos estar bem. Nós precisamos que os nossos abalos emocionais sejam controlados. Eu estou falando por mim. Esses dias eu tenho sido muito abalada emocionalmente. Tenho sido muito abalada. Não com nada meu, mas de ouvir as notícias. E eu tenho que estar ao pé da notícia. Parece que a notícia me chama. Ela me atrai. Eu tenho que estar lá e eu chego a ficar, vou ser sincero para vocês, eu chego a ficar fraca. Tem horas que me dá até suor frio. Para vocês terem ideia, eu tenho um zumbido no ouvido desde que as antenas 5G começaram a aparecer aqui em Maringá. Desde 2020. Eles começaram a instalar essas antenas aqui e eu tenho esse zumbido. De antes de ontem para hoje, aumentou assim drasticamente o zumbido. E eu sei que é por emoção. Entendeu? Emoção. Agora à noite deu uma melhorada. Mas nós precisamos controlar. Eu tô pedindo ao Senhor, Senhor, me dá controle das minhas emoções, dá controle do meu ser, para que eu possa ver, ouvir e saber que o Senhor é aquele que está sobre tudo e todos. Boa noite, Valéria. Nós precisamos, entendeu? Eu tenho um zumbido terrível. Hoje, essa madrugada eu quase não dormi, de tanto que esse zumbido veio no meu ouvido. Sabe, é como se fosse um fio de eletricidade dentro da minha cabeça, entendeu? Se ele estiver baixo, eu fico numa boa. O problema é quando ele aumenta muito, e de antes de ontem para hoje aumentou demais, entendeu? Aumentou demais. Essa também tem, né, Maria Rita? Pois é, meu irmão. Boa noite, Roberto. Descansar no Senhor. A gente precisa se dominar para poder descansar, entendeu? É domínio próprio, entendeu? Eu só fico nervosa quando ele aumenta muito. Hoje mesmo eu quase não fiz nada. Hoje era para eu ter limpado a casa, eu nem mexi em nada porque o zumbido está muito forte. Entendeu? Mas agora à noite deu uma pequena aliviada, entendeu? E nós precisamos clamar ao Senhor, entendeu? Eu tô orando também, tô pedindo a Deus, Senhor, em nome de Jesus, tira esse zumbido do meu ouvido ou abaixa ele, abaixa ele. Abaixado eu não me perturba, mas forte do jeito que tá terrível. Domínio próprio, exatamente, Salmo 91, exatamente isso. Irmãos, vamos clamar para que o Senhor nos dê domínio próprio e sabendo que Jesus breve voltará. Nós estamos a 618 dias do término da geração da figueira. E você viu como tudo está aumentando? Como tudo está correndo rápido? Irmã Ruth, a crise de 2015 da área naval foi horrível. Roubou tudo, ficou muita gente desempregada e as empresas foram todas embora. Pois é, agora vai o resto, tá? Já tem empresas daqui do meu estado que estão de mudança para a Argentina, tá bom? Entendeu? Então a Fernanda falou para mim para usar o cobre. Eu vou comprar uma pulseira de cobre e vou comprar eu tinha uns tachos de cobre, mas eu acabei nem sei fazendo o que com eles. Eu vou colocar no meu Wi-Fi, entendeu? O Wi-Fi aqui de casa. Andar em espírito, exatamente isso. Exatamente isso. E é isso aí, irmãos, é isso aí. Vamos ficar firme com Cristo, entendendo? Porque o Senhor é bom em todo tempo Deus é bom. E com tudo isso, hoje eu fiquei feliz, porque o Felipe Martins é um crente em Jesus. E ele aproveitou o tempo que ele estava na cadeia para pregar a palavra de Deus. E foi isso que ele fez e que o fez aguentar a prisão naqueles meses que ele ficou preso. Entendeu? Gente, eu acho que na Shopee deve ter cobre, em casas, né, tacho de cobre e também tem pulseira de cobre. Eu quero ver se eu compro uma pulseira de cobre para mim.
Na Shopee eu sei que tem, que eu já vi, e no Mercado Livre também tem. Exatamente, andar em espírito. Exatamente. Eu quero ler aqui com vocês 8 de Amós. Amanhã nós terminamos o livro de Amós, mas esse livro quer dizer tudo que nós estamos passando. Tudo que nós estamos passando. Agora, só um comentário aqui, aproveitando que nós já estamos, como é que fala? Aqui nessa conversa. Vocês viram que eu coloquei aí, né? A Casa Branca colocou o trombeta de Superman. Vocês viram no meu, como é que fala? No meu feed aí? Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Que eu não sei se todo mundo viu. Mas será que não entrou? Oxi. Ou será que eu coloquei no meu... Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Uai. Será que eu não coloquei? Ah, tá aqui. Olha aqui, gente, ó. O trombeta. Isso tá na Casa Branca, tá? Aqui, ó. Vestido de Superman. Vestido de Superman. Presta atenção. Donald Trombeta de Super-Homem em um tweet da Casa Branca. Entenderam? Ele é... Gente, Superman... O Superman simboliza Jesus. Eu não sei se vocês sabem disso. O Superman simboliza Jesus. Tá? A história do Superman é feita em cima da vida de Jesus. Tá? E colocaram ele como Jesus, entendeu? Como Jesus. Então, preste atenção, isso tudo são indícios para nós. O que está acontecendo com o nosso país é uma guerra de tronos, entendeu? É uma guerra de tronos. Eles têm que se alinhar. Eles têm que se alinhar para que o Superman possa aparecer, entendeu como é que é? Eles têm que se alinhar, porque é o seguinte, Gog, da terra de Magog, ele é lá para o Oriente, ele é lá para o Norte, entendeu? Ele é lá para o Norte, ele não é para estar por aqui, entendeu? Aqui é a região do Superman, pelo menos o Superman que nós estamos vendo agora, pode ser que venha outro, pode, mas o Superman que nós estamos vendo agora é esse daí, eu não tenho dúvida disso, nesse momento não. Pode mudar, pode mudar. Mas nesse momento ele tem todas as qualidades do Superman, entendeu? Veja bem uma coisa. A palavra de Deus diz que, se possível, enganará até os escolhidos, não é isso? Se esse homem arrancar o larápio daqui, jogar fora o Senaqueribe daqui e a sua tropa, né? Prender essa tropa toda. Você já parou para pensar que os brasileiros vão botar a língua para fora para ele pisar em cima? Vocês já pararam para pensar que os pastores vão falar para o povo fazer tudo que o Trump mandar? Lembra, né? Jesus, quando foi fazer o primeiro milagre dele, o que Maria falou para o povo da cozinha? Faça tudo o que ele vos disser. Entendeu? Presta atenção, o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia. E Maria levou Jesus até a cozinha. E Maria fala para Jesus, dá um jeito. E Jesus fala, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora ainda. E ela entendeu. E ela falou para o povo da cozinha, faça tudo o que ele vos disser. Pois é, o Superman aí, lá da terra, da besta da terra, ele pode ser que ele faça uma reviravolta. Eu creio que vai fazer. Exatamente, tá jogando os dois lados. É o Gog, né? É o Gog. Ele vai brigar com a besta da terra, com o Superman. Ele vai brigar, já estão começando a brigar, né? Já estão começando a brigar. Os reis do Oriente, com Gog, vão brigar com a besta da terra. Mas a besta da terra tem que estar alinhada. Todo mundo aqui tem que estar alinhado com ela.
Presta atenção. O que vai acontecer? Se ele tirar o Senaqueribe daqui com a sua tropa toda, com os seus 11 reis aí entronizados, aí vestido de preto, o povo brasileiro, principalmente as igrejas, vão botar a língua para fora para ele pisar em cima. E os pastores vão falar para o povo, faça tudo o que ele, o Superman, mandar vocês fazerem. E se o Superman mandar você colocar um número na testa, você vai pôr. Quer dizer, você não, eles, né? Eles vão pôr. Se o Superman mandar você andar de joelho, você vai andar. Quer dizer, eles vão andar. Se o Superman mandar que o povo tem que ficar deitado a vida inteira, o povo vai ficar. Ele vai controlar as massas. O Superman vai controlar as massas, porque se você entrar no Twitter, você fica impressionado de ver todo mundo pedindo para que o Superman haja na nossa nação. Só o Superman pode nos livrar. Está escrito assim, não Superman, né? Está escrito trombeta, né? Eu tô falando Superman porque é o que ele quer ser. Tá aqui, é o que ele quer ser. Ele quer ser Jesus. Ele acha que ele é messiânico. Entendeu? Exatamente, já tá comprando já o TikTok. Já tá comprando. Entendeu? Então prestem atenção. Nós estamos no cumprimento, né, dos acontecimentos. Então agora é hora de tomar cuidado. Agora é hora de nós ficarmos vivos para a volta de Jesus. Vamos orar, né, irmãos, para nós ficarmos vivos para a volta de Jesus. Vivos e pregando a palavra, atuantes na graça. Não vamos nos acovardar. Vamos avançar. Vamos avançar porque aquele que retroceder, o Senhor, a alma de Deus não tem prazer nele. A palavra diz, a minha alma, aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Entendeu? Tá escrito aqui para quem quiser ler. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aonde está escrito. Sim, exatamente isso, Roberto. Roberto está dizendo, não foi Satanás que queria ser Deus? Espera só um pouquinho. Retroceder, minha alma não tem prazer nele. Espera um pouquinho, não tem prazer aqui. Tá em Hebreus 10, olha aqui, vamos lá, Hebreus 10, 38 e 39, quer ver o que está escrito em Hebreus 10? O Alberto colocou aqui, não foi Satanás que queria ser Deus, então esse pode ser o anticristo, pode. Nesse momento ele é, Não vou dizer que vai ser para sempre. Neste momento ele tem todas as prerrogativas de ser, entendeu? Aqui, ó. Em Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que coisa. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meus irmãos, não é tempo de nós recuarmos. É tempo de nós avançarmos em fé e graça. É tempo de nós avançarmos na pregação da palavra. Quer seja na rua, quer seja aqui, quer seja num presídio como o Felipe Martins, que eu vi hoje, eu fiquei maravilhada, porque confirmou que meu coração estava vendo que tinha alguma coisa muito, muito bonita naquele rapaz. Meu coração dizia que tinha algo bonito demais naquele rapaz. E era Deus. E confirmou. E aquele rapaz que fez a entrevista, ele está tocado por Deus. Não, eu vou ler agora. Amós 8 eu vou ler agora. Meus irmãos, Deus vai trabalhar, Deus está trabalhando. Nós já estamos nos últimos momentos desse mundo. E o Senhor
Bem-vindo com força. Então vamos lá, Amós 8 diz assim: o Senhor Jeová me fez ver, eis aqui um cesto de frutos do verão. Presta atenção, um cesto de frutos. A palavra de Deus diz que pela árvore se conhece o fruto. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Irmãos, chegou o fim sobre a humanidade. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Deus não vai passar mais pelo ímpio. Não. A impiedade vai ser arrancada fora. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Naquele dia, multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Isso aqui, meus irmãos, foi para o povo de Israel, que ele falou, mas é para nós agora. Entendeu? É para nós. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado. Irmãos, os poderosos querem o abatimento do necessitado. Eles injetaram um líquido no povo para matar, né, para destruir os velhos, para não pagar a pensão. Eles injetaram esse líquido na população para a população diminuir de gente. Eles precisam reduzir o povo para ficar só 10% sobre a terra. Esse é o alvo deles. Por isso, a FRAU, em 2020, por isso as picadas, e agora está aí um monte de gente tendo a síndrome do POF, né? De repente está bem, daqui a pouco simplesmente desmonta, morto. Ouvi isso, vós que anelais o abatimento do necessitado. Eles desejam que o necessitado se vá. E destruís os miseráveis da terra. Eles destroem os miseráveis da terra. Tanto que eles nos chamam de gado, né? Porque eles dizem que a nossa função é só comer e dar trabalho. Eles dizem isso. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão? Escuta, isso aqui é comércio, irmão. Isso aqui é comércio. E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo? Então eles ficavam doidos para terminar o sábado, para eles poderem negociar. Diminuindo o efa, quer dizer, diminuindo o cesto. E aumentando o ciclo, quer dizer, aumentando o dinheiro. Você já viu o que está acontecendo? Eles diminuem o pacotinho do mercado. Você já viu isso? Antigamente, uma barra de chocolate tinha 250 gramas, era isso? Hoje ela tem 150 ou 170 no máximo. Mas o preço ficou o mesmo. Olha isso aqui, ó. Quando passará a lua nova para vendermos o grão? Porque a lua nova é o começo do ano, né? É a cabeça do mês, né? A cabeça do mês era a festa. E o sábado, para abrirmos o celeiro de trigo, não vê a hora que o sábado termine para poder fazer o que querem fazer. Diminuindo o cesto ou efa, aumentando o ciclo, aumentando o valor. E procedendo dolosamente com as balanças enganadoras. Irmãos, aqui na minha cidade tem um mercado que você tem que ficar alerta, porque o preço na gôndola é um, quando você passa, boa noite Eliane, quando você passa o preço no caixa, é outro, é mais caro. Eu fico alerta, eu fico somando, eu vou fazer compra, eu fico somando quanto que vai dar minha compra. Entenderam? E eu fico de olho no preço da máquina, no preço que eu anotei que era o produto. Tá entendendo? Dá trabalho? Dá trabalho. Só que você não é lesado. Porque se não conferir com o preço que tá ali,
Eu reclamo. E aqui eles fazem isso direto e reto. E eu vou dizer, em vários lugares deve ser do mesmo jeito. São balanças enganadoras, máquinas prontas para te fraudar. Entendeu? Computadores prontos para te fraudar. Joel, é porque o dinheiro que Deus dá para nós, ele é abençoado. Nós temos que tomar conta. Não pode desperdiçar, não. Aqui, ó. Para comprarmos os pobres por dinheiro, né? O que eles fazem na eleição? Dão uma cesta básica, troco de voto, né? E os necessitados por um par de sapatos. Os necessitados por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas do trigo. Eles não vendem nem o trigo, eles vendem a casca do trigo. É que nem o café, né? O café forte que você compra no mercado, eu não sei se você sabe, mas o café forte que você compra no mercado, você come até areia nele, até terra tem nele. Por isso que ele é forte. Eu não gasto dinheiro em café forte, porque eu sei como que é a procedência. Você destitui tudo que é ruim, pau, folha, grão de café que não serviu para ir para o estrangeiro, né? Para ir para fora, para importar. Eles pegam tudo isso e torram junto. E aí eles moem. Aí fala para você que é café extra forte. Você está comendo, você está tomando terra. Você está tomando pau da árvore do café. É isso aí que você está tomando. Isso aqui, irmãos, está acontecendo. Você está achando que essa taxação aí, você acha que essa taxação que está vindo é só para nós? Você acha que é só para nós isso? Não. Deus está falando com o rico brasileiro. Deus está falando com aqueles que mandam o melhor para fora da sua terra e deixam o pior para nós. Aqueles que mandam por um preço razoável para fora e nos extorquem com tudo que eles têm direito. Você está achando que Deus não está fazendo juízo nisso aí? Claro que está fazendo, meu irmão. Claro que está fazendo. Por que eles não distribuem o excedente para os carentes? Por que quando tem muita batata que eles jogam fora a batata e não dá para a população carente, não distribui na cidade? Por que não faz isso? Não, prefere jogar fora. Mas não dá nada para ninguém, é o avarento. É o avarento. Deus está julgando, irmãos, Deus está julgando. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. É esse comércio maldito, é esse comércio que querem para si, mas não querem honrar quem está comprando. Querem para si o bom, mas não querem honrar aqueles que são pobres e que dependem de comprar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, eles não têm amor pro pobre. O pobre eles querem deletar ele. Por causa disso não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Isso é juízo, é sentença. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. Irmãos, a terra ela não vai produzir. O que está acontecendo é o início do pior. Se prepare, tem que se preparar psicologicamente, tem que se preparar espiritualmente. Quando você for querer reclamar, fecha a boca, não fala nada. Você só fale, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu pecar contra ti. Por causa disso, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á como o grande rio e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor,
Farei que o sol se ponha ao meio-dia. Olha isso. É o grande e terrível dia do Senhor. E a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça, quer dizer, vão raspar a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová. Olha isso. Em que enviarei fome sobre a terra. Olha agora. Não fome de pão. Não é fome de pão. Nem sede de água. Mas de ouvir as palavras do Senhor. Por quê? Por quê? Eu já vou comentar sobre isso. Quero terminar aqui só para a gente ler. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Por que eles não vão achar? Por que será? Marca isso aí, que eu vou fazer um comentário com vocês. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan. Lembra que Dan era uma tribo que foi a primeira tribo rejeitada. Eles eram idólatras. E como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Irmãos, eu vou falar aquilo que eu penso. Presta atenção. Existem muitas maneiras das pessoas dizerem sobre o arrebatamento. Eu vou falar aquilo que eu sinto. Eu não estou dizendo para você acreditar. Eu acho, na minha visão. Lendo isso daqui, quando diz que os homens procurarão a palavra de Deus e não vão encontrar. Por que eles não vão encontrar? Porque o povo de Deus não vai estar mais aqui. Eu, na minha visão, naquilo que eu leio, naquilo que eu tenho visto, quando eu chego lá em Lucas 21:36, diz assim: orai em todo tempo para que sejais achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Quando eu leio aqui em 7 de Amós que Deus perdoava, ele não fazia mal porque Amós pedia para não fazer mal, ele dizia para Deus: não faça isso, Jacó é tão pequeno. Lembra de ontem que nós lemos? Quando eu vejo isso, eu começo a perceber que se a igreja estiver aqui no momento dos ais, do começando dos ais, das 3 últimas trombetas, 5ª, 6ª e 7ª, se nós estivermos aqui nesse momento, o Senhor não tem como colocar juízo e a ira dele sobre a terra. Por que a senhora pensa assim? Porque, veja bem, quando nós oramos, as mãos de Deus se movimentam. E você acha que nós não vamos orar pelo povo? Nós estamos orando pelo país. Deus não vai jogar a sua ira inteira no Brasil, mas ele vai fazer por etapas. Por quê? Por causa de nós. Porque nós estamos intercedendo. Então, eu acredito, na minha visão, eu não estou falando para você acreditar como eu. Presta atenção. Eu não estou pedindo para você acreditar como eu. Não. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que tirar suas conclusões, como eu tiro as minhas. Na minha conclusão, nós seremos tirados daqui antes do primeiro ai. É a minha visão. Nós seremos tirados daqui no primeiro ai. Por quê?
porque se nós estivermos aqui, nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia. E Deus não pode ter misericórdia no momento que vai chegar. E Deus ama os seus filhos. Deus ama o seu povo. Então, eu acredito, a minha pessoa, a Ruth, acredita que nós seremos tirados daqui antes do primeiro ai, que está na 5ª trombeta. E assim eu creio. Não estou falando para você crer. E quando você lê aqui, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você sabe por que essa internet ainda não caiu? Porque Deus está tendo misericórdia. Porque o dia que ela cair e que os crentes foram tirados daqui, isso aqui vai acabar. Esse fuzuê aqui que o povo gosta de ficar aqui vendo post, isso e aquilo, vai acabar. Vai acabar porque vai faltar. Eles vão entrar, mergulhar tanto no pecado, tanto no pecado, que o pecado para eles vai ficar uma coisa que eles vão ficar enfastiados de tanto pecado. Eles vão ficar enfastiados de tanta pornografia. Eles vão ficar enfastiados dessa porcaria que é a vida que eles vivem. E vão se lembrar daquele povo que falava de amor de Jesus, que falava que Jesus está voltando, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Nesse momento em que eles estiverem enfastiados da vida daqui, enfastiados de tudo que eles fazem, dos trisais, né? A Globo agora tá lançando, né? A Rede Bobo, né? A Rede Bobo tá lançando agora o terceiro, como que é? Terceira metade, né? Pois é, um trisal. Já pensou nisso? Estão lançando aí um negócio aí que eu tava vendo. Quando eles estiverem vomitando perversidade, eles vão lembrar onde está aquele povo que falava da Bíblia, já não tem mais. O mundo perdeu o sal. O mundo perdeu o sal, a comida está sonsa, insípida, não tem mais tempero para viver. Porque a luz do mundo e o sal da terra foram retirados daqui. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para você tirar as suas conclusões. Leia a palavra de Deus, leia ela. Eu não estou falando para você que eu estou certa, que eu bato o martelo no que eu penso. Não, eu não bato o martelo. Pode ser que eu esteja totalmente errada. Pode ser. Mas a minha visão, sabe, parece que eu vejo isso. Sabe, parece que é uma coisa muito forte. E eu era pós-tribulacionista. Eu achava que nós íamos passar tudo aqui. Mas não vamos. Na minha visão hoje, não. Desde o dia que o Senhor falou comigo numa madrugada, isso já tem uns 6 anos atrás. Esse versículo, eu sempre li esse versículo, mas ele nunca me tocou tão forte. Que é Lucas 21:36. Passou uns dias, eu acordei de madrugada com a seguinte mensagem no meu ouvido. Tem gente aqui que vai lembrar disso, que eu sempre conto isso aí. Agora faz tempo que eu não conto. Mas eu acordei na madrugada com a seguinte mensagem no meu ouvido: preparem-se para Isaías 24. Confie no Salmo 91. Orem Lucas 21:36. E aguardem Apocalipse 12. Eu ouvi isso na madrugada, acordei e anotei. Isso foi antes de 2020. Isso foi antes de 2020. Antes de 2020. Acordei na madrugada com a voz no meu ouvido. Foi a coisa mais linda aquela madrugada. Eu levantei, anotei na hora, porque era extenso, né? A mensagem era grande. E nós estamos vendo aí, Isaías 24 já começou. Isaías 24 já começou. Nós já estamos na evolução de Isaías 24.
Entendeu? Nós temos que confiar no Salmo 91 o tempo todo. Nós temos que orar Lucas 21:36 o tempo todo. Exatamente. Eu sempre falo, faz tempo que eu não falo, mas eu falava bastante, eu até fazia postagem e colocava aí. E engraçado que há pouco tempo, acho que foi um ano passado, que eu falando isso com vocês, me veio, acrescenta, se vistam de Efésios 6. Eu aqui falando, eu escutei no meu ouvido, se vistam de Efésios 6. E o ano passado eu tive a visão do anjo dentro do meu quarto, dizendo, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lucas 24, Isaías 24, Lucas 21:36, Salmo 91, Efésios 6, esse faz um ano e pouco que eu tive, e o Apocalipse 12. Mediante isso, irmãos, eu falo para vocês, eu acho que nós seremos tirados aqui um pouco antes do 5º selo, ou um pouco antes do primeiro ai, porque o primeiro ai começam as aflições intensas sobre a terra. No primeiro ai começa realmente a grande tribulação para o mundo todo. Mas se nós, Apocalipse 12, mas se nós não estivermos aqui, Deus não pode agir, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, e Deus o coração dele vai amolecer, e ele não pode que o coração dele amoleça nessa hora. Ele tem que levar o seu plano avante, ele tem que trazer juízo, ele tem que trazer a sua ira, ele tem que despejar a ira sobre o povo para que Jesus possa pisar no Monte das Oliveiras e possa assumir o seu reino eterno, entendeu? E possa assumir o seu reino. Então, quando eu li ontem, né? Eu li aqui ontem com vocês a oração, a visão de, de Amós, e ele pedindo para o Senhor, não, Senhor, não faça isso, Jacó é muito pequeno, como ele vai se restabelecer? Na hora me veio assim, não estou falando que é de Deus não, mas me veio, se nós estivermos aqui, Deus vai olhar como olhou para Amós, nós não vamos poder estar aqui. Agora vamos aguardar, né? Eu posso estar totalmente errada, posso. Eu não estou aqui, como disse, batendo martelo de jeito nenhum. Não estou batendo martelo. Mas são as percepções que eu tenho. E voltando lá atrás, quando Deus falou comigo de Lucas 21:36. Deus falou comigo naquela madrugada, aí eu comecei a entender Lucas 21:36. Eu não entendia até então. Eu lia, mas entendia, mas não entendia. Ali eu vi que tinha uma promessa naquele versículo. Orai, tem a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, diz assim: orando e vigiando em todo o tempo, para que não sejais participantes das coisas que vão acontecer. Eu estou sem a minha Bíblia aqui agora, mas eu acho que é desse jeito que fala lá. Naquele dia eu vi que tinha uma promessa ali dentro. Tinha uma promessa. É uma promessa. Passou mais ou menos um mês, foi que Deus me deu essa revelação. Revelação não. Eu escutei na madrugada a voz do Senhor me dizendo no meu ouvido, né? Sobre esses capítulos. E passou mais um pouco de tempo, Javier Palacios pregou sobre Lucas 21:36. E ele confirmou tudo aquilo que eu tinha ouvido na madrugada aqui na minha cama meses antes. E ele falava, é uma promessa. O Senhor, no capítulo de Lucas 21:36, tem uma promessa. É de não passarmos por todas essas coisas, mas estarmos em pé diante do Filho do Homem. Enquanto o juízo, enquanto os ais acontecem aqui e as taças são derramadas,
nós estaremos com Cristo. Posso estar errada? Posso. Posso sim. Entendeu? Mas vamos aguardar, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A Luciana colocou, Deus tem me dado muito Salmo 35. Deixa eu ver, se ele não for muito grande eu vou ler. Peraí. Salmo 35. Irmãos, e a gente vai juntando, né? Aquilo que as percepções que Deus vai dando, entendeu? Ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler. Diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Rodela quer dizer aqueles negócios que eles lutavam, né? Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. É lindo. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Isso está acontecendo aí, gente. E vai piorar. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caiam ele nessa mesma destruição. Lindo. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Ah, que alegria, gente. Lá em Neemias fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Todos os meus ossos dirão, os ossos vão dizer: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba. Olha só, daquele que os rouba. Olha aqui, confirmando o que nós lemos ali em Amós, ó. Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Os Senaqueribes lá em cima. Sim, o pobre e necessidade daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Falsas testemunhas. Irmãos, nós vamos ter tanta falsa testemunha contra nós que vocês não têm noção. Se preparem, hein? Se preparem para ouvir falar mal de você e você ter que ficar quietinho sem abrir a boca. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Entendeu? É coisa tremenda, hein, Luciana? Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Você mexeu no vespeiro do Satanás, né? Humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não sabia. É triste, hein? Ah, mas não tem poder, não. Não tem poder. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Minha irmã, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu vai condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Não se esquece disso. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa.
Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Olha aqui, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Nós estamos vendo isso aí, gente, governo. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração, eia, sua alma nossa. Não digam, não o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Irmãos, quando um crente anda na presença do Pai, eu falo isso porque eu sou testemunha, eu já vivi isso várias vezes. Quando você se propõe a pregar a palavra, quando você se propõe a ser fiel ao Senhor, Satanás não pode te atingir, mas ele vai tentar jogar dardos para minar o teu terreno em volta, quer dizer, minar as pessoas que convivem com você. Eu sei, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que é isso. Mas a ordem de Deus é, fecha a boca, entrega para o Senhor. Por isso aquele versículo está lá, em Isaías 54:17. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, você vai condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Guarda isso no teu coração. Escreve isso na tábua do teu coração a fogo. Porque o Senhor é maravilhoso. Ele guarda o seu povo. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que está cuidando de nós. O Senhor está acampando os seus anjos ao nosso redor. Nesse momento eu te peço que o Senhor acampe os anjos ao entorno da Luciana. Que ela possa, Senhor, sentir o teu amor, o teu abraço apertado. Que ela possa, Senhor, ser guardada por ti. Que ela possa, Senhor, poder levar a tua mensagem como ela tem feito. E que essas línguas caiam, porque diante da tua presença, a herança dela é poder declarar diante de ti, Pai, estão me caluniando, e eu entrego nas tuas mãos. Estou eu e essa pessoa. Estou esperando em ti, porque a tua palavra diz que essa é a minha herança no meio do povo. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Senhor, muitos dos nossos irmãos são caluniados, muitos, eu já fui várias vezes, porque estou aqui pregando a tua palavra. Mas eu te louvo, porque o Senhor mostra quem é a árvore. E ontem eu tive uma resposta, que o Senhor mandou para mim uma resposta. Uma resposta muito séria, me mostrando que as árvores mostram o fruto que elas têm. Eu não estou falando isso por empáfia, Pai, mas estou falando isso por justiça, porque o Senhor é justo. E o Senhor mostra para mim e mostra para os outros também. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar, porque nós já estamos nos últimos momentos da caminhada. Nós já estamos, Senhor, no trilho final.
Nós já estamos chegando no Jordão. Nos dá capacidade para enfrentar, nos dá capacidade para avançar. Nos dá, Pai, capacidade para estarmos junto a Ti. Nos dá inteligência do Espírito. Nos ajuda, Senhor, nos livra do mal. Protege o Teu povo. Protege o Teu povo. Que nós possamos, Senhor, ser mais que vencedores diante de Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Guarda os meus irmãos que aqui estão. Guarda Paulo e o Pedro. Guarda a Clara e a sua família lá na França. O pastor Vitor, a pastoração lá em Portugal, Pai. Abençoa teus filhos. Cura o coração, a dor deles, do canal deles ter sido praticamente bloqueado. Tiraram todas as pregações deles de lá. Que eles possam continuar mostrando para Satanás que nós não temos medo de cara feia. Nós não temos medo de cara feia. Te peço pelo Alexandre, pela Simone e seus filhos, pela Luciana, Pai, que está aqui, pelas suas filhas, pelo seu esposo, que o Senhor tenha misericórdia deles em nome de Jesus. Te peço pela Juliana, pelo Juliano, pela Meire, pelos meninos. Guarda eles em nome de Jesus debaixo das tuas asas, Pai. Protege eles. Livra eles, Senhor, de tudo e qualquer perigo. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço pela Aline e pela Osimira. Guarda a tua filha. Te peço pela vida da Berenice. Sustenta ela, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Suzana, pelo seu filho. Te peço pelo Denildo, Pai, pelo pastor Luiz, sustenta ele debaixo da tua graça. Dá força para o teu filho pregar a tua palavra onde quer que seja. Te peço pela Fernanda, pela sua família, pelo seu primo, guarda eles em nome de Jesus. Pela Cleide e sua família, pelo Alberto, Pai, sustenta ele debaixo das tuas asas. Pela Andréia Brau, seu marido, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho, guarda, Senhor, em nome de Jesus. Pela Joelma, pelas suas crianças, Pai. Livra do mal, livra do mal. Pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Marta Valéria, pela sua filha, pela Larissa, pelos meninos, pelo seu esposo, que a tua mão de misericórdia esteja sobre ela, sobre toda a sua família. Te peço pela Rose, pela Isabel, pela Dani e a sua família, pela Eliedna, pelo Daniel, pelos filhos, pela Patrícia Venâncio, pela Fatinha, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Valmira, Pai, pelo seu pai que está enfermo, pelos seus filhos. Guarda em nome de Jesus, pela Viviane Peixoto, João Vitor, a Jaque e a sua família, pela Aline Franciele, a Rosimeire, pela Mônica, Pai. Guarda a tua filha, guarda os seus funcionários, guarda a sua família em nome de Jesus. Prospera ela, Pai, naquele lugar. Dá visão da águia. Dá visão, Pai, daquilo que ela tem que fazer e como proceder. Te peço pela Estela e pela sua família. Te peço pela Dani Cristina. Te peço pela Celeste, Pai. Guarda ela em nome de Jesus. Te peço pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, Senhor. Pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica, pela Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane e a sua família, pela Tássia, pela Tassiana Donato, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Pai. Guarda a tua filha no meio das serpentes, em nome de Jesus. Te peço pela Aline Milani, pelos seus filhos, pela Nayara Paiva, pela Erivanes, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, a Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, lá em Belo Horizonte, guarda eles, pela Célia Regina, lá em Portugal,
pela Susan Schatz, guarda ela, Pai. Cura o coração dela, em nome de Jesus. Tira as lágrimas dela, em nome de Jesus. Pela Valéria, pela Ana Guiar, pela sua mãe. Teimosinha a mãe dela, mas Deus já está providenciando tudo. Pela Ana Dourado, pela Laurita, pela Edma Souza, pela Kélia Brito, pela Edna Mariá, pela Socorro, pela Patrícia Faria, pela Janaína, pela Luzinete. Pai, que a tua mão de poder esteja sobre o teu povo que aqui está e sobre aqueles da qual eles fazem parte, as suas famílias, que o guarda-chuva de bênção estejam sobre eles. Senhor, te peço pelo teu povo nos 4 cantos da terra, te peço pelo Brasil, te peço pela nossa terra, tão linda nossa terra. Nós te pedimos que nós possamos suportar tudo aquilo que está vindo, que o Senhor possa, Pai, de alguma forma, não deixar que o ministério que essa terra tem de levar a tua palavra para outros povos acabe. Que até a tua vinda, os teus filhos possam estar saindo do Brasil para levar a tua palavra para outras nações. E nós possamos estar aqui levando a tua palavra para o povo do Brasil. Pai, nós te agradecemos por tudo, te louvamos. No nome honrado do teu Filho, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Irmão, deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu tô aqui rindo. Uma irmã me escreveu pedindo para orar pela mãe dela, né? Porque a mãe dela tava dando muito trabalho. Tava dando muito teimosa, muito teimosa. Eu falei, bom, tá parecendo a Ruth, né? A Ruth também é teimosa. E eu comecei a orar pela mãe dela. Para que Deus mudasse o jeitinho da mãe dela. E ela me escreveu esses dias dizendo, irmã Ruth do céu, minha mãe tá mansinha. Minha mãe tá, como é que fala? Melhorou muito. Irmão, você tem que levar a Deus em oração. Porque nós temos que honrar pai e mãe, né? Pai e mãe vai ficando velho, vai ficando caduco, né? Vai ficando chato. A gente é velha, né? A gente vai ficando velha. A gente vai ficando... A gente vai ficando que a gente quer saber do canto da gente, não quer que ninguém venha perturbar. Entendeu como é que é? Mas tem algumas que extrapolam a situação, né? Extrapolam. E aí tenta pôr canga em cima dos filhos, né? Mas Deus foi tão bom. Pois é, doutor Ivan. Mas Deus foi tão bom que a irmãzinha já tá ficando boazinha. Ai, gente, desculpa. Eu tenho que ir. Que eu achei tão bonitinho ela falar, irmã Ruth, graças a Deus, as orações estão dando certo. E eu louvo a Deus, porque ela é uma irmãzinha também, né? Só que a cabecinha dura, igual toda velha cabeça dura, né? O pior de tudo é isso, todo velho é cabeça dura. Todo velho acha que o mundo foi feito de um jeito e tem que ficar para sempre daquele jeito. Eu sei por causa da minha mãe é terrível, terrível. Eu tinha que respirar fundo, pedir para Deus me dar amor para eu poder enfrentar a situação. Mas por isso eu tô dando risada, tá? Mas eu não tô dando risada por fazer, não. Eu acho lindo, né? Acho lindo levar em oração até como é que fala, as faltas de juízo dos velhos, né? Eu também posso falar porque eu também tô velha, né? Já dobrei o cabo da Boa Esperança faz tempo, tô fazendo hora extra, né? Mas vamos lá, né? Vamos caminhando, que com Cristo no barco tudo vai muito bem, na verdade. E a alegria do Senhor é a nossa força, então nós temos que ficar alegres, né? Porque as velhinhas também, Deus amansa elas. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pelo menos estamos terminando rindo, né? Graças a Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, Deus é bom. Amém.